Boa noite, pessoal. Estamos em mais uma live aqui e eu vou mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo junto com o Alex Duarte aqui, ó, enquanto a gente vai fazer a nossa live. Acabamos de chegar aí do Rio Grande do Sul em mais um grande evento com o Grupo Ave aí no Sul, né, de móveis. Foi maravilhoso ontem, então um beijo grande para essa nossa turma aí do Rio Grande do Sul, para esse pessoal todo que estão nos acompanhando. E mais uma live. Então, voltando do Sul aí, com muita alegria, muita felicidade aí com esse pessoal que tem móveis lindos e maravilhosos. Eu acho que eu nunca vi uma fábrica de sonhos como acabei vendo essa segunda-feira ontem. Nossa live de hoje, gente, é para falar sobre equipe. Alex Duarte, né, colegas, como é que a gente mantém a motivação numa equipe, como é que a gente lida com as pessoas de uma equipe. Nós somos colegas, nós somos parceiros, nós vivemos um terço dentro da nossa empresa, um terço da nossa vida, 30%. Então, nesse momento, eu vou abrir as perguntas para vocês. Quero, antes disso, dar um grande beijo na turma de PNT lá do Sul, né, são 92 alunos do Brasil todo, BH, Bahia, São Paulo. Um grande beijo, logo a gente está de volta. Então, esse momento vocês podem mandar suas perguntas, porque hoje quando a gente fala em equipe, é tudo que define uma empresa. É o que define o nosso habitat, né? Nós temos duas equipes, na verdade. Nós temos uma equipe em casa, que se essa equipe de casa não estiver bem, vai estourar dentro do nosso trabalho, lá não vai render, não vai andar. E também nós temos uma equipe dentro da nossa empresa. E vamos ter que gerir também, se lá não estiver bem, vai respingar. Então aqui a gente tem gerenciamento de conflitos para falar, a gente tem crenças, a gente tem valores, a gente tem tanta coisa, medos, inseguranças com a equipe. E eu vou deixar aberto para vocês um grande beijo para a Márcia Maciel que entrou aí, ao Everton, a Cris. Beijão para vocês aí do Rio Grande do Sul, essa galera. E Alex, já tem perguntas? Vamos lá então. A gente tem várias perguntas que chegaram por e-mail, o pessoal manda aí. Nós temos o Caio Meyer de Santa Catarina, ele quer saber quais são os problemas mais frequentes entre os colegas de trabalho, o que mais acontece. Uma das coisas muito frequentes é a falta de comprometimento que afeta os outros colegas e isso acaba dando muitas vezes uma contaminação. Eu acredito que, lidando com equipes, com a experiência que a gente tem ao longo desses anos, e tem uma coisa interessante, Alex, quando eu falo em equipe, gente, meu Deus, eu trabalhei em hospital. É um lugar que você mais precisa de equipe é dentro do hospital, né? Não é só o médico, aos assistentes, a fisioterapia, os psicólogos, a nutrição, os enfermeiros, os técnicos. É um lugar que a equipe tem que andar muito bem para que aquele paciente, aquela pessoa saia dali bem e atendida rapidamente. Então, esse lado emocional da equipe, eu acho que uma grande sacada é a contaminação. Contaminação é aquilo que pode ser positivo ou negativo. Muitas vezes a equipe está afinadinha, né, como uma orquestra, e vem alguém ali que dragoneia, vem alguém ali que puxa o tapete do outro. Há muita competitividade entre as pessoas. Por quê? As pessoas, elas querem agradar, não é os colegas de trabalho, elas querem, no fundo, agradar o chefe, né, ao líder, ao gestor. Então, acaba, muitas vezes, criando tensões. Fala uma coisa com o colega, vai lá na gestão e fala outra coisa, e isso acaba criando uma desarmonia no ambiente. Esse final de semana que passou, eu tive um aluno que ele disse assim pra mim, Tânia, eu tive que demitir 12 da minha equipe. 12 pessoas. Eu perguntei, foi contenção de despesas? Não. Eu tive um problema tão grande que dos 19, 12 eu demiti. E eu abri vaga para outras pessoas agora. Então, uma coisa é muito importante deixar claro. As pessoas hoje, elas estão perdendo espaço, e nós estamos num momento de crise, é um momento difícil, por causa do seu comportamento. Não é porque ela não fez, ou não bateu o resultado, ela não bateu. Eu mesmo tenho na equipe pessoas que não batem um excelente resultado. Mas o comportamento das pessoas que fazem elas ficarem dentro de uma empresa ou sair. Também muitas vezes o gestor ele vai protelando com a barriga, ele vai levando, dá uma chance, dá duas, dá três, dá quatro, dá cinco, chega um ponto que ele perde a paciência. Então ele fez tudo o que ele podia. E uma das coisas que a gente tem que ter dentro de uma equipe é que o gestor ele paga um salário, ele tem uma contrapartida e o colaborador ele presta um serviço. E isso aqui é uma relação de troca. Nós vivemos num mundo hoje, num momento de uma revisão sobre valores, Alex. Há um tempo atrás, o homem, para sair da floresta, ele descobriu que o valor do dinheiro era terras. E ele começou então com a agricultura, para sobreviver, para sua subsistência. A terra, o produto da terra começou a ser troca. Por que tu está falando tudo isso, Tânia? Porque os tempos mudaram.
Revolução Industrial, nós tivemos um outro momento de vida. Então, as fábricas, as indústrias começaram a se instalar, as equipes começaram a se montar, pessoas naquele momento, só que aí o que movia era o dinheiro na Revolução Industrial. Hoje nós estamos numa era revolucionária. Nós estamos numa era onde a depressão nas pessoas se instalou, as instabilidades emocionais, onde a tecnologia é avassaladora, as pessoas não conseguem acompanhar mais a tecnologia digital. E o que acontece com isso? Hoje a maior moeda é o conhecimento. Então, conhecer a sua equipe, conhecer as pessoas, acho que esse seja o grande diferencial para todos. Tânia, nós temos mais perguntas aqui, o Márcio... Pastor Nelson Babiuk, um beijão que está nos acompanhando, saudades desse meu aluno do Master Coach lá de Orlando. Márcio Copete, ele quer saber como separar a relação familiar e profissional quando se tem uma família que é formada por familiares. Quando a gente fala em empresa familiar, e nós temos um grande case, né? O Caio pode inclusive acompanhar, entrar aí no site e ver o case do Colchão Inteligente, que é um dos nossos cases, que é uma empresa familiar. Eu tenho Chocolate Gramadense, que também é um case que é de Gramado, uma família maravilhosa. Grupo Ave, é família, é pai, é mãe, é filhos. E isso tem que se ter muito cuidado. Tem dois pontos. Um ponto positivo, né? Que a família luta por aquilo, tem uma história, uma raiz, mas também tem um lado que pode ser muito negativo. Qual é o lado que é negativo? É o do desgaste. O filho, ele quer ser admirado pelo pai. O pai não quer que o filho sofra em relação a isso. Então fica aquele desgaste. O pai diz não, o filho quer sim. Então acaba criando, aí vem a nora, vem o genro. Começa a criar aqui um habitat que começa a misturar. E esse é o grande problema quando a gente fala em empresa familiar. É uma empresa que pode bombar, arrebentar, bater metas, se você conseguir dar o espaço correto e principalmente não misturar, que é a maior dificuldade dentro das empresas familiares. E o coach é muito produtivo para isso, né? Se você conseguir entender que a relação familiar dentro da empresa tem que ser pautada por normas, por regras, por um diálogo, aqui dentro nós vamos seguir isso, vamos fazer dessa forma, e separar a questão familiar, porque você é avô, você é pai, você é filho, você tem que resgatar isso. Caso contrário, as pessoas começam a seguir caminhos diferentes. Eu tenho pessoas que, para não desgastarem essa relação com pai e mãe, largam tudo, vão embora para outro estado, vão embora para outro país e se perde aquilo que é mais importante, que é o vínculo familiar. E muitas vezes o pai quer que o filho siga, né, a profissão do pai. E às vezes o filho não quer isso. Ele é apaixonado por outra profissão, ele quer seguir um outro caminho, mas ele se vê obrigado. Então temos duas pessoas infelizes. Temos aquele que está lá porque não gostaria de estar, e tem um pai que muitas vezes se vê frustrado, que o filho não faz ou não segue aquilo que ele desejou. Então uma das coisas que eu costumo dizer é que é muito difícil as pessoas dizerem eu te amo para um familiar, às vezes, né? Ela consegue às vezes abraçar alguém da equipe e não abraça um familiar. É quebrar isso. Quebrar esse paradigma e perceber que podem conviver, que podem arrasar dentro da empresa, né? Desde que a gente se respeite nos nossos limites emocionais. Como motivar uma equipe? O Márcio fez uma série de perguntas essa segunda. Como motivar uma equipe? Ok, motivar a equipe é o sonho de todo mundo, né? É como um treinador de futebol. Eu sempre digo assim, você pode ter a melhor equipe, mas se você não tiver um técnico, ou o bicho pega. Então, a pessoa que conduz a motivação tem que ser diária. A motivação, eu acho que uma das coisas que a gente faz com o coach é a intenção do dia, né? Que a gente monta aquele momento para as pessoas, aqueles primeiros minutos do dia, onde cada uma delas diz a sua intenção, cada uma delas se alavanca e vão, através disso, na sua meta. A motivação, se dependesse de mim, seria diária. É como escovar os dentes, você tem que fazer todos os dias. É como defecar, tu tem que fazer todos os dias. Então, motivação é uma coisa muito perigosa de se falar, Márcio. Existe a diferença entre a motivação e a energia. E o nosso papel como gestor não é motivar. É justamente instalar nas pessoas energia. Energia para que elas queiram fazer aquilo, energia para atender um cliente, energia para puxar junto com os colegas, porque lá no nosso ambiente de trabalho, as pessoas vivem 30% do seu habitat de local. Inclusive, há muitos relacionamentos que começam no ambiente de trabalho, né? Pessoas que se casam, que namoram, que são colegas e acabam muitas vezes formando uma família dentro da própria empresa que trabalha, o que também às vezes acaba sendo prejudicial, porque então eles deixam de se olhar como colegas e agora eles são parceiros. Uma palavra desviada às vezes pode afetar o outro. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso também.
Beijo, Fernando, da Romanel, meu querido, um grande abraço para vocês aí. Romanel, que em breve estamos agora fazendo um trabalho maravilhoso, pessoal do Rio, BH, que esse ano com certeza estão rompendo todas as barreiras aí. Antes de responder as perguntas do pessoal que está entrando na página, Tânia, eu vou seguir aqui com as dos e-mails, tá? Tem mais uma aqui que é da Lara Zamperetti, ela quer saber como é que a gente reage com colegas que são agressivos. Boa pergunta, Lara. Como é que eu reajo com uma pessoa agressiva? A agressividade, ela tem um perfil muitas vezes reptiliano no nosso cérebro, mas toda pessoa que for agressiva, aquela pessoa respondona, truculenta, que é um perfil de colaborador, de pessoa, ela tem uma história por trás dela. Então, eu acho que isso é uma coisa muito peculiar que nós temos que observar. Pessoas que são mais tranquilas, mais centradas, pessoas que você percebe que tem uma inteligência emocional mais aguçada, elas têm uma história de vida mais leve. Não que elas não tenham uma história também, que muitas vezes de adversidade, problemas, às vezes teve uma infância difícil, mas essa pessoa específica com um comportamento agressivo, ela tem algo lá no seu inconsciente que ela precisa trabalhar. É alguma coisa que na sua linha do tempo, do passado, isso pode ter acontecido aos 2 meses, a 1 ano de vida, 2 anos, 7 anos, nós não sabemos, né? Às vezes ela também não sabe. Porque se eu for perguntar para você, você lembra o que aconteceu na sua vida quando você tinha 1 ano e 3 meses? 2 aninhos? Você que está me ouvindo? 3 aninhos, nós não lembramos, o cérebro nos protege, mas ele registra tudo na nossa vida. Então, a nossa personalidade, ela se forma até os 5, 6 anos de vida. Depois disso, nós começamos então a ser aquilo ali. Então, o que aconteceu até os seus 6, 7 anos é muito importante para a tua formação como ser humano. E essa pessoa provavelmente tem isso. Mas como lidar então com alguém que é assim? Primeira coisa que a gente faz é nunca bater de frente. É ver como é que funciona o mapa dessa pessoa, é ver quais são os valores dela. E pelos valores é que você pega. Muitas vezes essa pessoa é agressiva, mas ela tem algo que é muito importante para ela. Ela tem um filho, ela tem uma mãe, ela tem uma esposa, ou ela tem um marido. Esses valores é que norteiam ela, é por ali que você vai entrando, então ganha no sistema quem for mais flexível. Ser flexível, se adaptar àquela pessoa, não bater de frente com ela, é importante para um bom relacionamento em equipe. Isso não significa que você tem que se visitar com essa pessoa, receber ela na sua casa, não. Mas vocês vão ter que ter um respeito em horário de local de trabalho. É ali que vocês vão conviver, então fazer disso o seu melhor momento. E muitas vezes a pessoa precisa de ajuda também, então ser mais humanizado quando você percebe que tem alguém assim no seu grupo, né? Nós temos a Ana Benvenuti, está aí online conosco. Ana, de Gramado, Rio Grande do Sul. E a pergunta da Ana é o seguinte: como não deixar os dragões, esses pensamentos negativos, interferirem no dia a dia da equipe? Bom, primeira coisa, o nosso cérebro ele não sabe o que é real, o que é imaginário, né, Ana? Então, blindar a mente é muito importante. Mas como que eu vou blindar a mente? Contaminação vai ter o tempo inteiro. Vendedor, por exemplo, ele não pode, como diz o Michael, ligar a televisão de manhã. Porque se ligou a televisão de manhã, ele já sai com crise, com problema, com assalto, com violência, com trânsito. Então, é você se blindar. Quando a gente fala em não se contaminar, o outro falou mais ríspido, você chega lá e diz, bom dia, e o outro, só se for pra você, né? Já entra na agressão, você tem 2 papéis aqui. Ou você entra na conversa, ai, gritou comigo, ou você pega, ó, isso aqui não me pertence, quero bater minha meta. É você que tem que se policiar. E isso é uma das coisas que a gente mais bate na neurociência. Existe o que a gente chama de neurolinguagem fisiológica. Então, toda vez que eu chegar com o meu propósito, foco. Meu foco hoje é diário. Eu não vou deixar ninguém me agredir, não vou deixar ninguém me bater nas minhas ideias, não vou me contaminar. Meu foco hoje é bater 10 mil reais de meta. O meu foco hoje é fazer a minha equipe bombar. Veio uma notícia, vai acontecer uma adversidade, ok? Enquanto uns choram, nós vendemos lenço. Eu já peguei o Rio Grande do Sul enchente, o pessoal, mas a enchente, a crise. Gente, uma hora a água vai baixar. E quando a água da enchente baixa, é material de construção que se vende. É a água que se vê. Então, alguém sempre está lucrando na situação. É olhar pelo outro lado. Então, não se contaminar, isso você vai ter o tempo inteiro. Muitas vezes você vai estar com uma equipe, alguém vai falar uma coisinha e você, como aquela pessoa que teve que demitir 12 funcionários.
você vai deixar de se contaminar e a contaminação vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, ao ponto que você perde o controle na equipe. E aí você não consegue mais, você cria uma crença que essa equipe não anda mais para frente. E aí você tem que fazer algo radical. Então não deixa chegar nesse ponto radical. Começa a pontuar, traz a equipe. Ó, gente, o que aconteceu para trás, aconteceu. A empresa, a partir de agora, vai ter uma nova visão. Então, nós queremos que todo mundo agrega. E eu já fui colaboradora, eu já fui vendedora, eu já fui secretária, eu já fui, meu Deus, eu também em escritório de contabilidade. Eu já sei esse outro lado. A gente, quando está trabalhando, a gente quer um ambiente bom. A gente quer que as pessoas... Agora, se vem um que contamina, é fácil entrar na onda. Ah, você viu? Você viu lá o Alex? O Alex é o queridinho lá, o Alex... Você se contamina muito fácil. Então, hoje não existe... A gente é que faz o nosso espaço. E eu aprendi isso com o tempo. Bom, vai ter várias pessoas com crenças e valores diferentes e vão ter diferenças também. Diferenças de criação, diferenças de personalidade, de cultura. Mas quem é o gestor dessa empresa, ele tem que ter uma visão. Quem é que comanda essa equipe, ele é o general. É como o teu corpo, você dá uma informação aqui, hoje eu vou bater 10 mil, essas células internas que você tem dentro de você, que eu também tenho, ela vai fazer de tudo para bater os 10 mil, porque ela teve um comando externo. Agora vem alguém, não, mas a crise, tá difícil, ela também recebe esse comando, tchau, ó, onde é que muda? Postura, ombros caídos. Então essa blindagem da equipe tem um responsável, é você, é a pessoa que tá no comando. Então, Ana, essa responsabilidade é sua. Você é uma hoje das gestoras que puxa a equipe. É você que tem que alinhar ela com a energia, mais do que a motivação. Registrando a presença aí do Leonardo Pinheiro junto com a Jaque, estão aí online. Ai, meus queridos aqui do Rio, Jaque, com um site maravilhoso da Leonardo. Jaque Leonardo é uma aluna que eu gosto muito, que tá bombando no mundo inteiro, gente. A nossa coach aí. Beijão pra você, Jaque. O Márcio Gadê, que é coach também do Rio Grande do Sul. São Luís Gonzaga, beijão. Elisiane, Patrícia Sena também estão online. Beijo, aí. Patrícia, né? A Patrícia é contadora, eu tenho um grande apreço pelos contadores, quem trabalha comigo sabe, gestão financeira é tudo. E a equipe, muitas vezes, até pegando o gancho, ela não tem noção de gestão financeira. Eu acho que aqui é uma coisa muito bacana, a gente tem que trabalhar mais as nossas equipes, gente. Eles têm que ter meta. Eu fiquei muito feliz quando uma colaboradora minha consegue comprar um carro, comprar um apartamento, quando ela consegue comprar um terreno. Por quê? A alegria das pessoas, dos teus colaboradores, é a tua também. Então, eu acho que a gente pode sentar com os nossos colaboradores, auxiliar eles na gestão financeira, auxiliar nos planos, fazer com que eles tenham um propósito deles. A empresa, ela tem que servir. Às vezes eu tenho isso. Ah, eu vou vestir a camiseta da empresa. Tu tem que vestir a camiseta por você. É você que tem que batalhar por você. A empresa é só uma ponte para você chegar onde você quer. A empresa é só um degrau. Mas você vai ter que prestar um excelente trabalho dentro dessa empresa para ser reconhecido, para você ganhar mais, para você ganhar um espaço dentro dela e ser visto assim. E aí você conquista as suas coisas de vida. Eu acho que esse é o grande, na verdade, o fator que a empresa tem que ter. Ela tem que ter um propósito com a equipe. A equipe pode ser fantástica. E se alguma coisa não tá legal com a equipe, descobre o que é, alinha ela de novo e vai pra cima com ela. Tânia, você estava falando antes sobre como motivar uma equipe. A Marisa Cecília de Souza, aluna do PNT, ela tá querendo saber como é que a gente mantém essa energia nas pessoas. Primeiramente, antes de eu manter, Marisa, a energia nos outros, eu tenho que manter em mim. Eu acho que eu vou voltar de novo. Nós é que somos responsáveis. Você é uma gestora, você tem uma empresa. Então, para o meu colaborador, ele é um espelho. Todas as pessoas, em casa não é diferente, os filhos acabam sendo um espelho também da gente. Então, eu sempre digo assim, se um filho está te dando trabalho, se ele está reclamando, se ele está com uma reação às vezes ele vai entrar no caminho errado, ele está reagindo a alguma coisa. E a equipe, ela não é diferente, a equipe reage. Ela vai reagir à ausência, muitas vezes, do gestor, ela vai reagir se ele não está com energia, né? Hoje eu entrei numa empresa, quando eu estava vindo para o Rio Grande do Sul, passei para comprar um objeto, e eu entrei e eu percebi assim, ó, os colaboradores numa apatia total. E nós estamos falando de uma empresa dentro do aeroporto que tem um volume. O cara encostado no balcão me perguntou, parado. E aí eu fui olhar o gestor. Procurei quem era o gestor. O gestor não era diferente. Então a equipe, ela vai andar conforme o que o gestor for puxar. Então o gestor ele tem que, sim, ele vai ter que se especializar, vai ter que fazer curso, vai ter que fazer liderança. Existe uma grande... Todo mundo... tem que entender que existe um processo na liderança.
Assim como na equipe, né? Quando você contrata uma pessoa nova numa equipe, ela vem cheia de dedos, ela tá se adaptando, ela não fala tudo, ela tem aquele jeito, você tem uma impressão da pessoa. Passou 30 dias, ela já está ambientada, ela já está diferente, no segundo mês ela já está de forma... Então as pessoas vão se transformando ao longo do tempo. O coach é fantástico para as equipes. Todo o líder, ele tem que ter coach. Isso é indiferente de onde é que você vai fazer, se você vai fazer com o ITZ ou se vai fazer fora, não interessa. O líder, ele tem que ter coach para que ele possa auxiliar a equipe a ter energia, a equipe bater as metas, a equipe, o coach de equipe, ele faz isso. Então, todo líder, ele não é coach. Mas todo coach é líder. Então, muitas vezes, as empresas estão sedentas de liderança, gente. Às vezes você é um vendedor, você é um funcionário que você pode ser líder. Então, agora mesmo, lá no Grupo AVE, onde nós estávamos ontem fazendo a palestra com os representantes deles do Brasil todo, ele pegou alguém lá de Pernambuco e hoje é uma das pessoas que é o braço direito nos vendas e que o cara fez coach, fez curso. O líder tem que se especializar. Você tem internet, você tem hoje acesso virtual, tem que se especializar, porque você é o comandante aqui. É a mesma coisa que eu ter um navio em alto mar sem comandante. Então a tripulação fica totalmente dispersa, ela tenta fazer alguma coisa, mas ela não sabe qual é o rumo adequado, o comandante sabe para que ela tem que ir. Isso é a mesma coisa nas tropas, no general, isso é a mesma num time de futebol, isso é numa cirurgia. Vocês imaginam uma cirurgia começar e não ter um cirurgião? Você só tem o R1, tem o R2, o auxiliar, mas não tem o cirurgião, o cara que é responsável por aquilo aí. Os outros até vão dar um jeito, mas o cara que sabe fazer isso é o cara que é treinado para isso. Então, eu acho que a equipe, ela é um reflexo da sua liderança. Então, não adianta muitas vezes eu botar a culpa na equipe. Primeiro eu tenho que me afiar, ir lá e trazer essa turma junto comigo e mostrar que sim, é possível alinhar essa equipe, Alex. Nós estamos com muitas perguntas, eu estou selecionando algumas aqui, tá? A Daniela Barrança, ela quer saber, boa noite, doutora Tânia, como é que a gente faz com uma funcionária que fala mal da empresa? Tem bastante isso, gente. Um funcionário que fala mal da empresa, aí vai depender dos valores, de novo, da tua empresa. Eu tenho como um valor na minha empresa a lealdade. Então, se você tiver um colaborador na minha empresa que eu descubro que está falando mal da empresa, primeiro eu vou chamar ele. O que está acontecendo? Da onde é que tu tira teu sustento dessa empresa? O que não está sendo legal? Se você tem alguma coisa para falar mal da empresa, chega pro gestor. Chega e fala para a pessoa. Porque se o gestor descobre isso, primeira coisa, ele vai te olhar de uma forma boa ou ruim. Você está falando mal do negócio dele, está falando mal do sonho dele, do construto dele. Isso afeta também os outros colegas. Então, normalmente, isso é muito ruim dentro da empresa, cria um clima desgastante. Então, a pessoa muitas vezes ela está desgastada. Eu já tive situações assim, quando eu pego alguém desgastado, dá férias. Muitas vezes dá férias, dá uma descansada. Se voltou e segue o mesmo rumo, tu já deu uma chance, conversa, 3, 4 alternativas. Olha, infelizmente, eu sou muito franca, né? Você presta um serviço, o resultado tá X, é Y, não tá dando certo, chamei 4 vezes para nós alinhar, talvez não é o momento, segue teu caminho, eu sigo o meu, foi bom enquanto durou, igual o amor, né? É eterno enquanto dura. E a mesma coisa tem que ser muitas vezes do colaborador, tem que abrir, chegar e falar, mas que não é uma conduta legal. Então, vai depender dos valores. Agora, se para a empresa não é importante, não muda nada o colaborador não falar mal dessa empresa, ele vai seguir tranquilo. Mas para o gestor, que tem um perfil mais conservador, de lealdade, de atitude, isso provavelmente, se ele escutar, se ele souber, ou ele vai dar uma advertência, ou ele até demite. Já teve casos que eu sei que foram demitidas pessoas. E nesse momento, com 14 milhões de desempregados no Brasil, nós temos que agradecer, muitas vezes, onde a gente está trabalhando, de ter esse conforto no final do mês, ter um salário para receber. Tânia, muitos alunos aqui agradecendo. Beijo para a Olga Sodrec do Rio, Exato, nossa advogada querida e master. Nós temos também a Elisa Beckman lá de Juí, também está agradecendo por tudo que você fez por ela. Nós temos o Ângelo Neymar de Porto Alegre, aluno do PNT, também agradecendo. Temos a Tatiana Lunardi, São Luís Gonzaga, também agradecendo. Tá aqui! Beijão, meu aluno de Marabax, boa noite. Morgana Nascimento, enfim. Sejam bem-vindos! E vamos então para mais uma pergunta. O Onivaldo Andrade, ele quer saber como é que a gente lida com um colaborador capaz de comprometer o processo, se for preciso para se sobressair. Bom, primeira coisa, eu tenho que perceber o que está acontecendo, se isso aí foi bem demarcado. Tudo na empresa é processo, né? Você vai perceber muitas vezes que você vai dar um comando e talvez tenha um problema na comunicação. O maior problema
das empresas hoje se chama endomarketing, comunicação interna. Ou seja, a gente dá um comando aqui num setor, chega completamente alterado no outro. Mas as pessoas não sabem que o colaborador, o funcionário, ele tem um canal auditivo, sinestésico ou visual. Muitas vezes o gestor que está fazendo esse processo não entendeu que essa pessoa não está bem emocionalmente, não entendeu que essa pessoa está instável e vai ter que muitas vezes aí o coach é fundamental, Alex, chegar e perguntar o que é que está acontecendo. Quando eu descubro o que está acontecendo, às vezes vai ser um filho que está com tumor, né, ou alguém que está com um problema na família, ou está tendo um desgaste com o marido, ou teve um acidente e está com um problema. Então nós temos que, primeira coisa, esclarecer o processo. Kaplan diz que para a gente ter uma excelente comunicação, nós temos que ter 7 formas, 7 vezes diferentes de informar as pessoas. Às vezes você vai ter que fazer um processo escrito, às vezes vai ter que fazer uma oficina, como muitas vezes eu oriento os coaches de equipe, às vezes você vai ter que falar, né, porque a pessoa é auditiva. Então, até que você perceba que todos estão dentro do processo. Agora, quando você perceber que tem um que quer se salientar, é porque ele quer mostrar trabalho e não está sabendo como fazer. Chama, alinha, você é como aquela galinha com os pintinhos em volta. Traz eles, ó, a galinha sou eu aqui, vamos nos organizar e faz esse coaching informal, né? O que você quer, onde é que você quer chegar quando você faz isso. Feedback, gente, nunca se dá para um colaborador, para um funcionário em público. Jamais se dá um feedback em grupo. As pessoas ficam, elas se sentem mal, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Se você realmente quer o bem do teu colaborador, chama ele numa sala, olha, aconteceu isso, quero que você diga o seu lado, eu ouvi isso, porque senão você vai gerar conflitos. E a melhor coisa que você tem, a Joana brigou com o Paulo aqui, pega primeiro, conversa com a Joana, o que aconteceu, conversa com o Paulo, o que aconteceu, e depois traz os dois. Olha, você me disse que aconteceu isso, você me disse que aconteceu isso, vamos nós 3 aqui resolver para não interferir lá fora. E a pessoa muitas vezes vai sair aliviada e até voltando a conversar muitas vezes com o outro, né? Então isso é muito importante. Uma outra coisa que eu quero frisar para vocês é que a gente vê muitos cursos por aí, vê especialização, vê MBA, né? Eu mesmo fiz tantos até agora, tô indo para Nova York agora, vou ficar 15 dias em Nova York, vou fazer mais uma especialização, vou dar um workshop de gestão emocional. E você vê pessoas falando sobre inteligência emocional como se fosse comprar frutas na feira. Então uma coisa, eu preciso dizer uma coisa muito séria para quem está me ouvindo do outro lado. Nós temos o que a gente chama de inconsciente e que ele reage muitas vezes a coisas que nem você mesmo conhece. É como se a gente entrasse num alçapão, é como se a gente abrisse uma porta que nós nunca entramos e lá dentro aconteceu coisa com as pessoas. Coisas que marcaram elas muitas vezes negativamente na vida delas, foram ancoradas, tiveram traumas que hoje repercute como uma síndrome do pânico, um medo, uma insegurança de vender, né? Hoje eu atendi uma pessoa que disse, ai meu Deus, eu bato na porta da pessoa que eu vou vender, mas eu rezo para não abrir a porta. Então é uma pessoa que não está preparada para aquilo. Mas eu preciso dizer, muita coisa está guardada no alçapão, no inconsciente. Então não adianta você aplicar técnica, ferramenta. É por isso que eu falo tanto na PNT. Você tem que entrar na linha do tempo da pessoa, acessar e descobrir onde é que isso aconteceu e aí então trabalhar. Eu sei que isso não é fácil, que isso é difícil, quando você fala isso dá um trevo na mente, mas o que eu quero é que vocês parem de julgar os colaboradores funcionários. Nós julgamos as pessoas em cima do nosso mapa e não é assim que funciona. São seres humanos, as pessoas elas têm problemas, elas têm desgaste, elas também vão no banheiro, elas também comem, elas também transam, indiferente se é um faxineiro ou um presidente de uma empresa. E nós temos que ter essa flexibilidade e entendimento mais. Eu acho que o Mestre Jesus já dizia isso, né? Sermos mais humildes, mais flexíveis com as pessoas. Então, uma equipe para ser gerenciada, eu sempre pego o exemplo, olha a equipe do Brasil, um Tite. A diferença que nós temos hoje a equipe. É um paizão na equipe. Então, muitas vezes, esse paizão vai cobrar, esse paizão vai trazer a equipe, vai agregar, mas ele vai também trazer eles para a realidade. É amor sem compaixão. A Patrícia Sena quer saber como que a gente trata com alguém da equipe que é sabotadora, disfarçada de bonzinho. Boa pergunta, Patrícia, porque nós temos 3 perfis dentro das equipes que são muito específicos e claros quando você tem essa noção.
Vou te dar um exemplo. Temos o vitimizado, o controlador e o sabotador. O vitimizado é aquele que reclama de tudo, que nada tá bom. Vou dizer pra você, ó, choveu, ele reclama por causa da chuva. Saiu sol, ele reclama por causa do sol. Então nada tá bom pra ele. O controlador é aquele que precisa saber de tudo. Ele vai até o marketing para saber o que tá acontecendo no marketing. Ele vai até o financeiro para descobrir o que tá acontecendo no financeiro. Ele vai até o vendas para descobrir quem tá vendendo mais, para trazer essa informação. Ele é tão controlador, isso é um perfil de vida dele, que ele precisa estar dentro de todos os departamentos para fazer o famoso leva e traz ou para se antecipar. E ele sofre com isso. Quando ele não tem informação, ele sofre, sua das ansiedades, é um perfil. Mas nós temos o sabotador. O vitimizado e o controlador, você ainda consegue modificar, consegue ampliar a expansão dele e trazer ele para dentro da equipe. Agora, o sabotador é índole. O sabotador é aquela pessoa articulada, aqui na tua frente, idolatra você, idolatra a empresa, é aquela pessoa querida, muitas vezes fofa, prestativa. E você começa a observar que nos bastidores ele faz ao contrário. Ele fala mal do colega, ele fala mal da empresa, ele fala mal do outro, ele reclama como se fosse aquele, ele vai lá e diz, Alex, a Joana tá falando mal de ti. Vai lá pra Joana, Joana, o Alex tá falando mal de você, isso, ela joga. Por quê? Ele é o perfil da pessoa, isso vem de índole. Por isso que uma das coisas que eu falo muito nos cursos é quando eu vou contratar alguém, antes de contratar por todos os seus currículos, eu contrato pelo coração. Se é uma pessoa de boa índole, de bons valores, de bom coração. Gente, a pergunta que você deveria fazer quando contrata uma pessoa é como é que foram os primeiros 10 anos da sua vida? Me conta aí sua infância. Ali você vai ter o colaborador que você tem hoje. Você vai conseguir entender as crenças, os valores, o mundo dessa pessoa. Ali é onde tudo isso está dentro do núcleo dela. Impressionante como isso faz a diferença. Então, quando você tem esse perfil mais elaborado do sabotador, só tem uma saída. Sabotador, quando você detecta ele, eu preciso dizer, tem que cortar o mal pela raiz. É passar faca. Ó, descobriu, ele não vai mudar. Infelizmente, ele não vai mudar. E às vezes quem está me assistindo aí está se encontrando no modelo também de conhecer um sabotador ou muitas vezes ser um sabotador. Entendeu agora? Então, o que acontece com você, na maioria das vezes, é identificou uma pessoa que é sabotadora, tira fora. Sai fora. Sabotador é para ser eliminado. Caso contrário, ele acaba com a tua equipe. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta aqui. Aí a pergunta vem... São várias, né? A da Pode Mara mandar Bates. aí. Qual é a melhor forma, então, de a gente selecionar colaboradores? Perfil, né? Primeiro que para você selecionar um colaborador, eu tenho um questionário que são 5 páginas. Se ele chegar até o final daquela 5ª página na entrevista, ele fica. E muitos não respondem, param na 2ª. Quando você percebe que as pessoas têm um sonho diferente do que é o âmbito da empresa, você começa então a triar. Para que a gente tenha uma boa seleção, são 402 entrevistas para tirar um bom funcionário. Então isso aqui é muito importante, principalmente na questão emocional. Você pode descobrir se ele é auditivo, sinestésico, visual. Você pode descobrir qual é o perfil. Você está buscando alguém operacional, racional ou intuitivo. Você quer alguém para web? Tem que ser intuitivo. Você quer alguém para o telefone? Tem que ser operacional. Você quer alguém para trabalhar com vendas, com pós-relacionamento, como hoje nos Estados Unidos é muito focado isso, ele tem que ser intuitivo. Então, aplica, a Mara eu sei que já foi minha aluna de coach, ela tem os testes, aplica os testes operacional, racional, intuitivo. Aplica, se você quiser, pede em inbox, o pessoal manda para você o nosso questionário de avaliação. Mas o principal é você observar. Faz uma experiência com esse funcionário. Eu acho que todo mundo tem chance de mostrar que pode fazer bem aquilo, pode desenvolver bem aquilo e vai se surpreender. Muitas vezes a pessoa está tensa na hora de uma entrevista, ela não mostra o potencial que ela tem. Muitas vezes ela está frente a uma pessoa que ela julga que é muito importante, ela pode travar, e isso aí ela no inconsciente dela não significa que ela é uma pessoa ruim. Então, normalmente, você dá um prazo para a pessoa de 30 dias, é como o Big Brother. E com 30 dias você percebe quem está na sua equipe, você vai sondando os gestores, vai fazendo uma avaliação. Abre a tua seleção, vê aquela pessoa, se tu teve uma empatia, se ela teve um bom relacionamento com as pessoas, se ela teve uma boa tratativa, se ela tem uma possibilidade de crescer no sentido de empático, contrata, experimenta 30 dias, vê se deu certo e vai. É uma coisa que eu faço muito hoje na empresa. Eu tenho pessoas que estão comigo com o Alex há 5 anos, que é o tempo da minha empresa. Eu tenho pessoas que estão comigo há 3 meses, que estão excelentes, são fantásticas. Aliás,
Eu quero parabenizar o meu marketing, que são pessoas que começaram há 3 meses comigo. Hoje são 5 pessoas envolvidas nisso, fantásticos. E tenho pessoas bem jovens e pessoas com idade maior. Então, é essa a grandeza da equipe, fazer eles se entender, trazer eles, validar. E você, talvez, vai entender quando ano passado eu fui para Las Vegas e eu assisti o Tony das Apps. O Tony é um dos CEOs do maior empreendimento que foi vendido para a Amazon de 1,2 bilhões. E o Tony diz uma coisa maravilhosa, que foi a maior lição dele. Ele gastou 100 milhões de dólares em contratações erradas. Então não existe uma forma certa de contratação. Vai existir um feeling, vai existir um coach, o poder do coach é fantástico. Então essa questão de fazer um coach com o próprio colaborador que está entrando é fundamental. O que ele quer, o que ele busca, descobrir o propósito dele, se ele se encaixa na visão, missão e valor da empresa. Isso é fundamental. Bom, a gente tem uma Beijo pra Valéria do Parque das Águas, ela não perde uma live. Fez várias perguntas aqui. Beijo, amada. Repetiu, desculpa, Valéria, que as perguntas estavam subindo aqui. É muita gente. E agora a gente vai perguntar, o que fazer com aquele que é do bem, mas fica na teoria, acaba não fazendo as coisas? Onde tem aquele que é bom na prática, mas não se pode ter na teoria? Veja bem, você hoje em dia tem que delegar, né? Uma das coisas que funciona muito bem, faz uma ata. Dali uma semana você cobra aquelas pessoas de novo. Faz um checklist. Quem é o responsável por essa pessoa? Então, quando as pessoas têm vontade, às vezes elas não têm proatividade. Então, você vai ter que desenvolver uma habilidade, uma competência. Eu costumo dizer assim, ó, se você pegar um ovo hoje para uma criança e mostrar aquele ovo, ela não sabe o que é. A primeira vez que ela está vendo um ovo, ela não sabe que dentro do ovo tem uma gema. Se ela não sabe que tem uma gema dentro do ovo, essa criança também não sabe fazer um omelete. Ou que esse ovo pode fazer um bolo. Ou que esse ovo pode ser... Você está entendendo bem o que eu estou falando? Eu tenho que mostrar, abrir esse ovo, mostrar para a criança, ó, lá dentro tem uma gema. Funcionário não é diferente. Você pode ter na cabeça tudo o que você quer e ele não está vendo isso, porque ele está em um outro mapa, um outro momento, uma outra aceptividade. Então, qual é a função do gestor? Essa criança, quando você pegar ela pela segunda vez, você vai mostrar o ovo, ela já viu o ovo, você vai cortar, opa, de novo ela vai ver que tem uma... Ela começa a entender, quando ela olhar o ovo, que tem uma gema lá dentro. Então, essa nossa visualização, que tem que ser 5 a 6 vezes, neurologicamente falando, então na primeira impressão, nem sempre você vai pegar o que é preciso, é muito importante para que as pessoas entendam. Eu não tenho como querer uma omelete de alguém se primeiro ela entender que dentro desse ovo tem uma gema. Tem que quebrar esse ovo, tem que abrir. Vamos fazer agora uma gemada na 4ª vez. Isso dá para fazer uma gemada, você também pode fazer. A prática, ela tem que acompanhar a teoria no momento que eu tenho alguém também cobrando. Lá vem eu pro gestor de novo. Checklist, cobrança de ata e validar essa pessoa. Cobrar dela. Não adianta eu dar um comando e deixar. Vou ter que até que ela pegue o ritmo e descobrir que esse ovo tem sim uma gema aí dentro. Muito bem, nós temos uma outra pergunta aqui. Beijo pro Rodrigo, que saudade. A Rose, ela quer saber como é que faz, se há possibilidade de a gente fazer uma sociedade entre amigos sem quebrar a amizade. Ah, sociedade é um casamento, sociedade sempre tem risco, né? Eu acho que a gente tem que estar ciente dos riscos e principalmente fazer um acordo pré-nupcial, pré-sócio, né? Olha, o que nós vamos delegar? Porque às vezes, porque a gente é amigo, é oba-oba, cuidado. Isso é muito importante, você pode perder uma amizade. Então, muitas vezes um tem um ritmo, outro tem um perfil diferente, e isso pode dar atrito, são valores diferentes, crenças diferentes, né? Não é porque a gente é amigo que a gente não tem crenças e valores diferentes. Então, alinhar isso e deixar claro, ó, vamos fazer um acordo, né? Desse horário aqui nós somos colegas, nós vamos trabalhar. Muitas vezes eu já tive um problema de empresa, onde a empresa estava com 300 mil reais por mês de déficit. 300 mil, gente, em 10 meses é 3 milhões. Mas ele tinha um grande problema, ele não conseguia falar para o sócio porque ele era um amigo de infância. Então ele ficou com uma úlcera gástrica violenta, ele não conseguiu se expressar, teve dificuldade no casamento, teve um desgaste com a esposa, porque a esposa está vendo isso, está cobrando ele não consegue chegar no amigo, porque no momento difícil da vida dele, o amigo prestou um grande favor para ele, ajudou ele com dinheiro, e isso foi criando algo tão ruim que ele já não conseguia falar com o colega. Então a gente tem que sentar, ó, negócios é negócios, amizades é amizades. Você quer perder um amigo? Presta dinheiro para ele. Porque se não conseguir pagar, vai começar um desgaste também. Então, eu acho que agora é sentar, temos um problema. Foco na solução. Coach, o que vamos fazer para resolver isso?
Gente, cada problema tem 3 soluções. Me dá três soluções que eu posso ter. Se eu tivesse dinheiro, como é que eu resolveria isso? Se eu tivesse uma pessoa com um relacionamento super mega importante, como é que eu faria isso? Então, eu acho que isso é importante a gente carregar, né? Entender. Beijo, Cláudia Leles, da Gramado Professional, né? Nossa grande aluna e Master Coach aí de Gramado. E que, quando eu falo em sociedade, é isso. A gente tem que ter uma racionalidade fora da emoção. E isso nem sempre é fácil, mas tem que ser feito. É importante. A Renata Barros, ela está perguntando, doutora Tânia, boa noite, queridos amigos dos cursos. Pergunta, como reportar ao cliente gestor que um colaborador que é amigo está atrapalhando na evolução de um projeto, mas sem ser dragão com ele? Não, a dragão é quando você vai lá e você faz isso agredindo as pessoas ou contaminando negativamente. Gente, eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender é que existe a racionalidade e a emoção. Toda vez que você colocar emoção, seja no negócio, seja com o colaborador, seja com o sócio, você vai perder, porque nós não sabemos lidar com as emoções. O nosso inconsciente, eu costumo dizer que é o reino das emoções. O livro que eu estou lançando agora, dia 6 de julho, Alex, em Nova York, fala sobre isso, sobre o reino das emoções que nós não temos acesso. Nós não acessamos, só que isso fisiologicamente nos afeta. Quando você está com o inconsciente ali com alguém, você sua, sua boca fica seca, seu coração dispara, você começa a se travar, você só tem 5% de oxigenação cerebral, você perdeu muitas vezes a racionalidade, isso te afeta. Então, respira. Primeira coisa, se coloca no papel. O que é que está dando errado nesse projeto e o que que esse colaborador está fazendo? Quem é que está vendo isso? Como é que essa pessoa me retratou isso? Porque falar é uma coisa. Eu aprendi ao longo do tempo que eu vou ouvir muitas pessoas falarem. Tive muitas pessoas no decorrer da minha vida que falavam alguma coisa de mal mesmo, e hoje num momento de separação, num momento de difícil tanto de empresa como família, tem que me procurar. Uma vez eu já resolvi o problema dela. Então, as coisas elas dão volta, você tem que ter foco, racionalidade e saber que tu tem que fazer a tua verdade acontecer. Tá dando problema no projeto? Se você não pegar essa pessoa e esclarecer isso, quem é que vai ser prejudicado? Como é que vai ficar esse projeto frente à empresa? Só quem mais vai ser prejudicado, né? Não é uma pessoa só. Então, tirar, ser mais racional. 1 mais 1 é 2. Dentro da empresa, nós temos que nos centrar, chamar, resolver e pontuar. Olha, está acontecendo isso, mas individual. Não expõe na frente dos outros. Está dando problema, o projeto são 15 pessoas. Se você expõe, você corre o risco de perder um colaborador que as pessoas querem validação. Elas não querem julgamento. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que chamar essa pessoa e explanar. Desenhar, né? Esses dias alguém me disse assim, mas tem que desenhar para o funcionário? Tem que desenhar, às vezes tem que desenhar para o teu filho, às vezes vai ter que desenhar para o teu marido, para a tua esposa, porque a pessoa é visual, e você é sinestésica, você tem que pegar, você tem que sentir, o outro não é igual. Então sempre se colocar no papel do outro, bom, como é que ele gostaria de receber um feedback? Como é que eu gostaria de eu receber um feedback? Será que você gostaria de receber um feedback agressivo? E feedback se dá de três escalas, tá? Normalmente as pessoas chamam esse feedback sanduíche. Você dá elogia, dá crítica e faz o fechamento. Cuidado, às vezes a pessoa não sabe fazer isso. Você está comigo, alguma coisa de bom esse funcionário tem? Claro que tem, senão você não teria contratado ele. Você, enquanto está comigo, é um excelente funcionário, você é uma pessoa que tem uma boa empatia com seus colegas, mas tem chegado atrasado todos os dias. O que você vai fazer? Quando você fala isso, o mas, ele anulou linguisticamente tudo que você falou antes. A pessoa só grava que chegou atrasada todos os dias. Então eu tenho que mudar a linguagem. Eu antes falei em neurofisiologia, né? Postural, clínica. A linguagem tem que mudar. Olha, você é nosso colaborador, você tem uma boa empatia com os seus colegas, você faz um trabalho louvável dentro dessa empresa e tem chegado atrasado em alguns dias. Tem algo que nós podemos fazer? Quando você diz isso, você bota o E como conexão, você tira o mas e você se coloca junto para resolver. Então, quando a gente está junto com a pessoa, ela se sente mais confortável. Poxa, quem está falando comigo está preocupado comigo. E é real isso. Não adianta mentir para as pessoas. Tem que ser real. Você tem que realmente se interessar pelos funcionários, realmente se pelos seus colaboradores. Agora, claro, para chegar a um ponto que, no momento que o funcionário não quer, o colaborador não quer, você também não vai entrar. Você vai ter um ponto que é saudável, que a gente costuma falar. Renatinha, registrar beijo, a Dayana. Do Rodrigo Seibete.
Conceição Teixeira, Querido, o Jefferson e a Jamile ai, também. meus queridos Santa Maria, Desinservice bombando aí no Brasil inteiro. O Ezequiel também tá aí online, dicas valiosas. Beijo, Ezequiel, Chocolates Gramadense fazendo sucesso, 200% Ezequiel fez aí, Alex. Exatamente. Em 21 dias agora em Gramado, na Chocolates Gramadense, parabéns. A equipe lá, que eu já sei, pela filmagem, pelo case, a equipe modificou, né, Ezequiel? Então, parabéns a você como gestor, que foi buscar conhecimento, aplicou e tem resultado financeiro. Nosso tempo está acabando, muitas perguntas sendo feitas. Vou passar mais uma para ti aqui, Tânia, que é da Alana. A Alana, ela quer saber como fazer quando um colaborador vê e aponta os erros dos colegas, mas os seus próprios ele não consegue enxergar. Como corrigir isso? Bem, primeira coisa, quando alguém expõe o outro não é uma coisa boa, você vai ter que chamar esse colaborador, vai perguntar. Porque, gente, uma coisa que você tem que aprender, falar, as pessoas vão falar bastante. Vão vir falar mal do Alex pra mim, vão vir falar mal do João pra mim, vão vir falar mal da Luísa pra mim, e eu não levo em conta, jamais, né? Porque você tá ouvindo. Agora, o que você enxergar é o que você tem que levar como um fato. A pessoa pode chegar aqui, pode ser um sabotador, pode ser um vitimizado, pode ser um controlador, eu não sei. Agora, aquilo que você vê, seus olhos estão enxergando, é o que você tem que pontuar. Primeira coisa é essa. Agora, se a pessoa tem várias falhas, vai lá apontar de alguém, você tem que sentar e clarear. Aí o poder do coach é fundamental. É chamar ele para uma conversa informal, pontuar o que é que está acontecendo com você, faz uma metáfora, aponta, olha, você tinha que ter batido tantos relatórios. Por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas, se o teu líder está pedindo um relatório e você não está entregando, já pediu uma vez, já pediu 2 vezes, já pediu 3 vezes, e você continua não entregando o relatório, você está correndo um sério risco de ser demitido. E às vezes as pessoas procrastinam, ou mentem, ou invertem, né? Eu já peguei relatórios que você vê que é mentira, aquelas visitas, aquelas ligações. O resultado é medido. Então você pode dizer para mim que você visitou 50 clientes ou pacientes, você atendeu isso, não importa, o que mostra são resultados, há números. Então você tem que checar, mensurar os resultados. Ter no teu departamento, até de comportamento, mensurar, ó, tá tendo aqui queixas do teu trabalho, você teve queixas do colega, como é que nós vamos fazer isso? Eu e você agora. Pontua isso, dá uma semana para a pessoa apresentar resultados diferentes. Você tem que dar uma oportunidade para a pessoa. Dá 1 mês, 30 dias, ó, eu vou te dar essa oportunidade, os resultados são X, tá tendo esses problemas aqui. Assim como tu viu os problemas do João, teve outras pessoas que também pontuaram algumas coisas aqui. O que você diz sobre isso? Ah, não, mas vamos ver os teus resultados. Vai nos resultados. Uma empresa, ela vive de resultado. Um jogo de futebol, ela vive de resultado. A empresa, ela não é uma instituição de caridade. Porque se quebrar, não tem mais, as pessoas vão embora, vão migrar, cada um vai se virar a vida como quer. Então, eu acho que a gente tem que propor um ambiente bom de trabalho, onde todo mundo tem a possibilidade de dialogar, de conversar, de fazer isso acontecer. Agora, dia 7 e 8 de agosto, tem uma imersão aqui no Atlântico, no Rio de Janeiro, com a minha equipe. Vem o pessoal do Sul, vai vir o pessoal de BH, vai vir o pessoal de São Paulo, vai vir o pessoal do Rio de Janeiro. 2 dias de imersão com a minha equipe, nós vamos premiar quem foram, vocês vão descobrir na live, hein? Quem foi as 2 pessoas que mais se destacaram nos primeiros 6 meses, vão ser premiados, a equipe tem uma janta com a gente tem uma imersão, a gente faz treinamento. Então, eu acho que esse clima é muito importante para você manter a sua empresa para que ela continue crescendo, Alex. Acho que isso é fundamental. Tânia, tempo esgotado. Tempo esgotado. Uma última dica aí para quem está se assistindo é... O que fazer para ter a melhor equipe do mundo? A gente fala a melhor equipe do mundo. Eu acho que a primeira coisa são ter pessoas, né? Porque é você que transforma a equipe no melhor do mundo. Eu acho que a grandeza é essa. Você às vezes vai ter, por exemplo, uma equipe, gente, maravilhosa que caiu para a 2ª divisão. Você vai ter estrelas, você vai ter gente de renome, porque entendeu? Para você chegar numa 1ª divisão, num campeonato brasileiro, você tem que ser bom para entrar dentro de um clube grande. Mas se esse clube caiu para a 2ª divisão, faltou energia, faltou treinador. Então eu volto a falar da necessidade de quem comanda a equipe, contaminar seus colaboradores, os colegas também. Eu tenho uma opção. Eu posso viver num ambiente ruim, desprezível, criar isso ou não. Quer saber? Vamos botar essa equipe para trabalhar, mudar a forma de olhar para aquilo ali, porque tudo é a forma da gente olhar, né? Quando você pensa numa coisa triste, ruim, seu corpo reage a isso. Então, eu acho que a coisa... A Patrícia, beijo! Fazer coaching no ITZ, vem!
Eu acho que esse é o fundamental. E o coach, ele é fantástico, Alex, porque em 2015 eu recebi o ranking de coach de equipes, porque a gente traz essa alegria, essa felicidade que as equipes têm que ter. Elas têm que simplesmente buscar isso. E às vezes você vai ter alguém que não está nesse hub e não vai ficar. Muitas vezes seleção natural, vai para reserva, vai ficar na reserva até conseguir voltar para o time titular, né? Não está conseguindo voltar para o time titular, vai ser substituído. Então, quando eu penso em equipe, é uma coisa que eu deixo sempre para meus alunos, pensa num time de futebol. Você pode ter um time de primeira divisão ou você pode ter um time de segunda divisão, mas a torcida é sempre que a gente tem um time de primeira divisão. Dar suporte para a equipe, criar bom relacionamento, manter um bom clima, fazer as coisas de uma forma leve, feedback tem que ser individualizado, criar um clima tensor, acho que isso é fundamental, né? Eu estou indo para Nova York agora, dia 26 de junho, está me acompanhando o Alex, está me acompanhando o Michael, nós vamos fazer um trabalho lá fora, no exterior, e que não é diferente do Brasil, né? O que a gente vai ver lá diferente daqui, não é diferente em Portugal, não é diferente de onde a gente tem dado aula fora do país. As pessoas têm relacionamentos, lá fora também tem filhos, lá fora até tem uma coisa que pior, que é a saudade da terra natal. Então, eu vou para falar sobre algo que é o meu chão, que é gestão emocional, que eu sou apaixonada, há 20 anos trabalho com isso. E estamos lançando, então, o nosso livro de PNT, né? Comportamento humano, como é que nós podemos auxiliar as pessoas através do inconsciente, não da parte consciente, daquilo que a gente não tem acesso, entrar nesse porão, ter a coragem de abrir essa porta e descobrir tudo aquilo que nos trava, nos amarra às algemas. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, Alex, é como se elas vivessem numa cidade de fantasmas. Uma cidade de fantasmas, onde a gente tem, às vezes, gigantes adormecidos. E entrar nessa cidade fantasma, tem que ter coragem, acender o interruptor e as luzes então se fazem presente. Essa é a minha dica final, fazer da sua cidade, não uma cidade fantasma, mas uma cidade de imperadores, onde todos podem brilhar. Não uma estrela, mas ser uma constelação de estrelas. Desejo sorte para todos. Eu não vou ver vocês mais essa semana, estou indo para Nova York já no domingo. Nossa live vai ser lá também. Vai ser lá, nossa live vai ser direto lá de Nova York, né, Alex? Vamos fazer de lá para cá. E dizer para vocês que estou muito feliz. Mais uma turma de coach, agora é a 59, começa aqui na quinta-feira no Rio de Janeiro, né? Muitos vindo aí do Brasil todo para cá. Então, a turma 59 inicia aqui. Um beijo a todos. Eu sei que vai ter mais alunos utilizando o coach a favor das suas equipes, do seu trabalho. Um grande beijo do fundo do coração a todos vocês. Hey!